Estamos de volta com o Via Justiça, em pauta a alienação parental. Participam do programa a juíza Ângela Rodrigues, da 12ª Vara de Família de Belo Horizonte, e o diretor do IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, João Batista de Oliveira Cândido. Doutora Ângela, o artigo 3º dessa nova lei de alienação parental diz que a prática de ato de alienação parental fere direito fundamental da criança ou do adolescente de convivência familiar saudável, prejudica a realização de afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar, constitui abuso moral contra a criança ou adolescente e descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental ou decorrente de tutela. Vê-se aí a inclusão do afeto na definição jurídica. Isso acontece pela primeira vez, doutora Ângela? A palavra afeto na relação jurídica? É a primeira oportunidade que nós temos de delimitar essa questão do afeto tão bem e a violação desses direitos do menor em relação ao outro, seja o pai ou em relação à mãe. Por quê? A questão da afetividade para a criança, ela é fundamental no desenvolvimento da personalidade dela, no desenrolar da vida, no dia a dia. E se esse afeto, se a legislação não ampara esse afeto, se ela não resguarda, a criança é violada no seu direito fundamental de formação à personalidade. Doutor João Batista, essa ONG, a PASE, diz que 90% dos casos, ou a maioria dos casos, quem comete a alienação parental é quem detém a guarda. Sim. E quem que detém a guarda de forma majoritária é a mulher. São as mulheres. Normalmente são as mulheres. E é curioso, porque as mulheres são as mais afetivas e que estão as mais vinculadas. Nós estamos falando dentro desse contexto e essa é uma cultura que precisa mudar. A PASE, o que ela busca é exatamente isso, são pais para sempre, que cada vez se encontram mais presentes dentro dessa situação. Eu queria até chamar a atenção, dentro dessa nossa conversa da alienação parental, que o Instituto Brasileiro de Direito de Família, ele está contribuindo de forma bem efetiva, não só com a própria lei, é um dos seus membros que apresentou a origem da estrutura dessa norma, mas principalmente com a emenda constitucional 66, porque ela acaba com um dos elementos que normalmente produzem a discussão da alienação parental, que é o fim da culpa, na medida em que agora não se há que discutir mais dentro das relações quem é o culpado. O divórcio ele passa a ser de natureza objetiva e ao retirar a culpa do contexto da família, ela ameniza essa pressão que normalmente existe de provar ou de querer ficar com o filho porque esse não pode manter a relação, porque ele é culpado. Então isso é muito importante e é concomitantemente com a lei da alienação parental um instrumento muito importante atualmente para a questão da alienação. Doutora Ângela, a mulher é mais rancorosa? O que acontece é que a mulher envolve mais em todo tipo de relacionamento, ela se doa mais. Então, consequentemente, ela tem essa questão essa dificuldade de administrar os sentimentos. Ela é mais emotiva, ela é mais dedicada, ela é mais afetiva e esse conjunto de características dificulta também na forma como ela lida com uma situação de rejeição, de abandono, de traição, enfim, com uma separação com aquele com quem ela ainda tem um vínculo afetivo, amoroso muito grande. Mas, doutor João Batista, a mulher não percebe o mal que está causando ao filho? Nós normalmente não nos vemos, né? Nós só nos vemos através do espelho. E isso é muito importante, porque nós só nos vemos através do outro. Então isso é fundamental. E por isso a mulher muitas vezes não consegue perceber o seu rancor, a sua dificuldade na relação afetiva. Nesse último bloco, nós também vamos falar sobre a guarda compartilhada, que é vista como uma forma de enfrentar a alienação parental. A lei da guarda compartilhada chama-se Lei José Lucas. É o nome do filho do fotógrafo Rodrigo Dias, idealizador do movimento Paz para Sempre, que teve início em Belo Horizonte no ano de 2000. O movimento foi o autor da sugestão da lei em conjunto com a ONG A Paz. Vamos para as considerações finais de nossos convidados. Gostaria que a senhora falasse sobre a guarda compartilhada. Guarda compartilhada é o ideal para a criança, para o adolescente. É a possibilidade dos pais conviverem de forma respeitosa e harmoniosa em relação ao filho. Se tornam capazes de administrar a relação. E é essa administração de todas as situações, essas decisões que são tomadas em conjunto que possibilitam a guarda compartilhada. É o ideal, mas ela precisa fundamentalmente que os pais tenham um diálogo. Se não houver diálogo, se não houver respeito recíproco,
ela não é possível de ser aplicada. Eu gostaria de saber isso, doutor João Batista, sendo uma síndrome, alienação parental, como transformá-la em guarda compartilhada? É possível? É possível, e a própria lei da guarda compartilhada, ela incentiva que essa seja a modalidade da solução do problema da dificuldade. Porque o que se tem que entender é que o interesse é do filho e não é, evidentemente, o interesse exclusivamente dos pais. Então, estes têm que aprender a conviver entre si em benefício e em prol do filho. E por isso é que a guarda compartilhada deve ser aproveitada e aplicada mesmo naqueles casos em que as pessoas não se entendem. Esse é que eu acho que é um ponto fundamental e que contribui para o fim de situações como tais, inclusive da própria alienação parental. Muito obrigado ao senhor e à senhora pela participação neste programa. Nós que agradecemos. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros. Queremos ouvir suas críticas, perguntas e comentários. Fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@mages.com.br. Até a próxima semana.